FAEB 3. Eu havia parado com vocês na questão 6, FAEB 3. Eu parei na questão 6 com vocês. A questão 6 fala assim: 2 estudantes foram almoçar em um restaurante self-service, onde o quilo da comida custa R$20. Ó, 1 quilo, como ele está trabalhando depois com grama, eu vou transformar 1 quilo em 1.000 gramas, tá? 1.000 gramas custa R$20. Poderia fazer direto? Poderia, mas aqui eu vou fazer uma regrinha de 3 para quem tem mais um pouquinho de dificuldade de entender, tá? 1 quilo é R$20. Os dois juntos comeram 900 gramas. 900 gramas, eu não preciso colocar esse grama, tá? E eu não sei quanto eles pagaram em relação ao self-service. Continuando, eles beberam 2 refrigerantes. Cada refrigerante foi R$2. Então, eu tenho que de refri R$4. Porque foram 2 refrigerantes, R$2 cada um. Quando foram pagar a conta, ficaram surpresos com a cobrança do famoso 10%. Então, eles cobraram 10% em cima de tudo isso aqui. Aí, eles foram lá e reclamaram. Fim da história. O garçom permitiu que eles pagassem 2% apenas do refrigerante. Então, a pergunta é: determine quantos reais a mais eles pagariam se não tivessem negociado com o gerente. Então, o que nós vamos ter que fazer? Assim, ó, nós vamos ver quanto vai ficar essa dívida com os 10% da alimentação e do refrigerante. Com os 10%. E aí, depois, nós vamos ver quanto que vai ficar a alimentação pura, sem os 10%, mais os R$4 com 10%. 10% só em cima dos 4. É o que ele está perguntando. E aí, a gente faz a diferença dos dois. Então, olha só. Aqui, para eu saber quanto que eles pagaram de comida, aqui nós temos 1000x é igual a 20 vezes 900. X é igual 9 vezes 2, 18, acrescentando 3 zeros, sobre 1000. 3 zeros, 3 zeros. Então, de comida, eles pagaram R$18. Então, o almoço foi R$18. Então, de início, o garçom cobrou R$18, mais 4, eu tenho R$22. Em cima do R$22, ele acrescentou 10%, certo? 10% de 22. Gente, 10% eu não preciso calcular. Você andar com a vírgula para a esquerda uma casa. Então, 10% de 22 é igual a 2,2. Então, eu teria aqui, ó, 22 mais 2,2, que vai dar 24,2. Legal. Aí, esse valor eles não aceitaram. Eles foram lá, negociaram, e aí o garçom permitiu que eles pagassem 10% só em cima do refri. Então, olha como que ficou. Aí você pagou R$18, mais R$4, e os 10% apenas dos R$4. 10% de R$4, olha só, é igual a 0,4. Esse 0,4 é o 10% de R$4, ok? Aí os 10% foi só em cima do refrigerante, que foi R$4, 10%, 0,4. 18 mais 4, eu tenho 22. 22 mais 0,4, 22,4. Ó, o preço original e o preço depois da negociação. O que eu tenho que fazer? Diminuir, porque ele quer saber a diferença. 22,4. Gente, 12 menos 4, eu tenho 8. 3 menos 2, eu tenho 1. Ou seja, a diferença foi exatamente R$1,80. Questão correta, letra B. Número 7. A questão número 7, ela é bem interessante. Posso apagar? Posso, né? Apagando, então. A questão número 7, olha só, pessoal. A questão 7 diz assim: em uma cidade com 320 praças públicas,
foi feita uma avaliação da situação destes locais e o resultado foi alarmante, conforme dados da tabela. Então, olha só, ele diz assim, que falhas de calçamento, 48%, falhas na iluminação, 25%, área verde mal cuidado, 60%, lixeira destruídas ou sem lixeiras, 75%. Ok. Isso significa que nessa cidade há 128 praças sem o quê? Aí ele fala sem falhas no calçamento, com faltas de iluminação, com áreas verdes cuidadas e com lixeiras em bom estado. Bom, nós vamos ter que ver qual dessas informações é mais provável para nós. Gente, aqui eu faço questão de fazer a porcentagem de todos eles. Vamos comigo. Tem 128 praças, certo? Então, eu vou fazer os 48%, vou fazer os 25%, vou fazer os 60% e vou fazer os 75%. Então, comigo, ó, o total aqui é 128 praças. Gente, sempre que você for fazer a porcentagem, você multiplica e soma. Então, eu tenho 128 mais 128 vezes 0,48. Por que isso, Del? 0,48, pessoal, é o 48%. Olha aqui, ó. 48% é a mesma coisa que escrever 48% por 100. 48 dividido por 100, se anda 2 casas para a esquerda, você fica com 0,48. Aí você vai ver quanto que é 48% de 128. Bom, aqui eu não preciso somar, porque ele não está perguntando. Então, na realidade, eu quero só saber quanto que é 128 vezes 48. Pessoal, supõe-se que você, na multiplicação, não tem problemas. Então, eu vou fazer na calculadora para ser um pouco mais rápido, ok? Então, eu tenho 128 vezes 0,48. Dá exatamente 61,44 praças. Ou seja, mais ou menos aqui, 61 praças. 61,44. Certo? Deixa eu colocar aqui 61,44, que de qualquer coisa a gente aproxima. A segunda, eu tenho... Isso aqui, pessoal, isso aqui é calçamento, tá? Calçamento. 61,44 falhas no calçamento. A segunda é falhas da iluminação. A falha na iluminação, de 128 praças, eu tenho exatamente 25% delas está com falta de iluminação, ou seja, vezes 0,25. Por quê? 25% é a mesma coisa que 25 sobre 100. Gente, porcentagem é você multiplicar. Então, eu teria aqui, ó, 128 vezes 0,25. Você tem exatamente 32 praças sem iluminação. Aqui deu o número inteiro. A terceira, área verde mal cuidada. Área verde. Então, de 128 praças, quanto por cento que eu tenho mal cuidadas? 60%. Ou seja, 0,6. Que seria 60%, que é igual a 60 sobre 100. 60 dividido por 100, 0,6. Aí eu teria aqui, ó, 128 vezes 0,6. Eu tenho exatamente 76,8. Eu poderia aproximar para 77, mas por enquanto deixa assim. Bom, a próxima, depois da área verde, é lixeiras. Lixeiras. Das lixeiras, eu tenho 128 praças e a porcentagem aqui é 75, inclusive é a maior que eu tenho, né? Então, eu teria aqui, ó, 0,75. Gente, eu poderia jogar direto os valores, ok? Só com as porcentagens. Só que eu estou fazendo questão de voltar um pouquinho de como a gente calcular a porcentagem. Tem gente que sabe numa boa. Porcentagem, vai lá e multiplica numa boa. Mas tem gente que tem mais dificuldade. Você sabe que a gente está revisando o conteúdo, por isso que eu estou fazendo questão de fazer uma por uma da porcentagem aqui. Então, eu teria 128 vezes 0,75. Nós temos aqui 96 praças sem lixeiras. Bom,
Bom, então, o meu menor número é a iluminação, que é 25%. O meu maior número são as lixeiras, as faltas de lixeira ou lixeiras mal cuidadas. E aí depois vem a área verde mal cuidada e depois vem o calçamento não tão bom. Aí eu vou nas informações, nas múltiplas escolhas, nos distratores. Aí ele fala, isso significa que nessa cidade há 128 praças, 2 pontos, letra A, sem falhas no calçamento. Isso é mentira, porque a gente tem falhas no calçamento, nós temos 61 praças praticamente, com falhas no calçamento. Letra B, com falta de iluminação. Com falta de iluminação, não temos 128 praças. Falta de iluminação para nós temos 32 praças com falta de iluminação. Com áreas verdes em cuidadas. Bom, com áreas verdes em cuidado, mentira, porque aqui fala áreas verdes mal cuidado. Então, em cuidado, a gente não tem noção, não são 128 praças. Com lixeira em bom estado, 120. Opa! Fiz um errão aqui, gente. Tudo isso aqui foi só para fazer aqui a porcentagem. Porque, na realidade, em uma cidade com 320 praças. Poxa vida! Ó, não é só vocês que são descuidados em relação à leitura. São 320 praças. Então, vamos tudo de novo, tudo de novo. É bom que a gente faz mais uma vez? Então, olha aqui, ó. Então, aqui eu não tenho 128, eu tenho 320. Tirei aqui. Bom, agora para você vai ficar legal. Aqui também não é 128, é 320. Aí aqui a gente tira o 32. Aqui também não é 128, o total das minhas praças é 320. E aqui também não é 128, eu tenho 320. E aqui a resposta também não é 96. Vamos lá, rapidinho agora com a calculadora. Você já sabe como a gente calcula. Então, eu tenho 320 vezes 0,48. Nós vamos ter exatamente 153 praças. 153,6 praças. Não é o caso, porque lá ele fala de 128 praças. Agora está mais simples, né? Iluminação, 320 vezes 0,25. Nós temos 80 praças. Também não seria essa a resposta, porque ela pede 128 praças. 320 vezes 0,6. Temos 192 praças com área verde mal feitas. Lixeiras, 320 vezes 0,75. Nós temos 240. Nós temos 240 lixeiras, praças com lixeiras em problemas. Só que aqui ele está perguntando, ó, a letra A, a letra B, a letra C, a gente já viu que não tem nada a ver com o que ele pergunta aqui. A letra D, ele fala com lixeiras em bom estado. Aqui nós chegamos em lixeiras com mau estado. Opa! Se aqui é mau estado, eu vou fazer o quê? 320 lixeira com destruídas ou sem lixeiras são 75, 320 vezes 0,75, nós temos 240. Só que o total é 320 menos 320. Eu tenho exatamente 80 lixeiras em bom estado. Em bom estado. Ok? Bom, aqui ele fala, isso significa que nessa cidade há 128 praças. Aqui, na realidade, não temos a resposta. Deixa eu ver aqui. 320 menos 192. Aqui, pessoal, ó. Aqui daria 128. Pode ser que esteja com problema essa questão. Aí eu tenho que ver com vocês. Aqui dá 128, área verde. Vamos ver? 128 praças com área verde em cuidado. Letra C. A resposta correta aqui é a letra C. Ok?
Essa é a resposta. São 128 praças que estão sendo cuidadas. 192 praças não estão sendo cuidadas. Certo? Isso aqui, 60% não está sendo cuidada. 40% que dá 128, ou seja, 320 menos 192. Questão 8. A questão 8, ela diz assim, o copo de água, vocês colocaram, né? 128, resposta letra C. Aqui, pessoal, eu fiz 320, que é o total de praças. 128. Certo? Apagando. Porcentagem, você tem que trabalhar um pouquinho mais, uns cálculozinhos mais, até você também pegar o jeito que, de repente, depois você já tem assim, você bate o olho e já multiplica direto. Número 8 diz assim. O copo de água da figura abaixo, não vou desenhar o copo porque vocês têm, tá? É dividido em 3 partes iguais por linhas pontilhadas. A fração do copo com água é... Gente, preste atenção. Eu dividi em 3 partes. A água está exatamente pegando 2 partes. A fração é 2/3. Simples assim. Simples. Se você olhar o desenho, o copo está dividido em 3 partes. E a água está pegando 2 partes. A fração que corresponde ao copo com água, exatamente 2/3. Essa aqui não tem nem o que eu fazer, não tem nem isso. Número 9. A questão 9. Uma loja vende botijões térmicos para bebidas em 2 tamanhos. Uma tem 8 litros, outro 2 litros. Vocês também têm o desenho. Não vou fazer o desenho, tá? 9. Um é de 8 litros e o outro de 2 litros, certo? São os 2 tamanhos do botijão. O botijão com capacidade para 8 litros é vendido por R$ 56. Se o preço do botijão for proporcional à capacidade, o preço do botijão aqui é quanto? X. Tá, e o que eu faço? Você tem várias maneiras. Aqui você pode fazer a regra de 3. Aqui você pode dividir o 56 por 8. Daí você fica sabendo quanto custa por 1 litro. E aí multiplica por 2. Não faz diferença. Bom, o que eu vou fazer? Ou regra de 3. A regra de 3 aqui, você pode fazer isso aqui. Ou, se você quiser montar bonitinho, você faz assim, ó. 8 litros custa R$ 56. Você vai ver aqui a mesma coisa. 2 litros custa X. Que é a mesma coisa de dizer. Ó, que é a mesma coisa, semelhança. Semelhança, pessoal, é proporcional. Seria a mesma coisa de dizer assim, ó. 8 litros custa R$ 56. Assim como 2 litros custa X. Que é a semelhança de figuras. Aqui é a semelhança em relação à capacidade. Pessoal, ó, isso aqui é a mesma coisa disso aqui, que é tudo a mesma coisa. 8 vezes X, eu tenho 8X, é igual a 2 vezes 56. O 8 eu divido, né? 2 vezes 56 dividido por 8. Oi! 7 vezes 8? 56. Então, olha agora. 56 dividido por 8 dá 7. Eu já dividi. Por que eu teria que multiplicar por 2 para depois dividir por 8? Eu dividi 57 dividido por 8, dá 7. 7 vezes 8, 56. 56, tá? 56 dividido por 8. Dá 7. 7 vezes 2, 14. Ou seja, qual é o valor do botijão? Eu estou chamando de X, né? O valor do botijão é exatamente, de 2 litros, é exatamente R$14. E quanto custa um botijão de 1 litro? Ele não está perguntando. De 1 litro custa R$7. É tanto que de 1 litro custa 7, 8 litros, 7 vezes 8, 56. 2 litros, 2 vezes 7, 14. Legal, né? Copiaram? Próximo. Questão 10. A questão 10. Opa. Questão 10 diz assim. Tem muita fração nesse PAEB. A fração que corresponde a 15 minutos. Opa! Pessoal, apagamos, tá?
A fração que corresponde a 15 minutos. Ah, legal. Gente, questão 10. Olha um reloginho aqui. 12, 3, 9, 6. 15 minutos, pessoal, o ponteiro grande dá exatamente aqui. Percebe que do jeito que eu fiz aqui, é como se o relógio tivesse dividido em 15 partes. Ou, só um pouquinho, olha como você pode fazer também. Se você acha melhor, menos complicado. 15 minutos. Qual é o total de minutos? O total de minutos é 60. Então, você pode falar que é 15 sobre 60. Só que você precisa simplificar. Por que você precisa simplificar? Porque nos nossos distratores está a fração. Se você simplifica aqui por 15 e aqui por 15, dá uma divisão, uma simplificação 15 por 15. Dá 60 por 15, dá 4. Ou seja, 15 minutos representa 1/4 dos minutos que eu tenho, certo? Sempre pensa, o total de minutos é 60. Número 11. Não precisei fazer aqui, deixa eu apagar aqui, que daí eu já até... Não, essa é a 10. Tudo para economizar espaço. Número 11. A número 11 diz assim: uma pessoa, para manter-se saudável, precisa fazer caminhada dando 2 passos a cada metro percorrido. Legal. Mantendo-se nesse ritmo, quantos metros ela vai percorrer após 500 passos? Opa! 1 metro, ele percorre 2 passos. 500 metros. Quantos passos, pessoal? Você pode fazer a regrinha de 3, ó. Ou você pode, olha aqui, ó. 1 metro são 2 passos. 500 metros, quantos passos eu vou dar? Só que aqui, ó, preste atenção. Aqui eu tenho uma inversamente proporcional. Ó, deixa eu mostrar de novo aqui, ó. Se 1 metro, é que eu coloquei ao contrário. 1 metro, 2 passos. É proporcional, sim. 500 passos, quantos metros? É que eu tinha invertido. Desculpa aí. Simples assim. Você pode colocar em forma de semelhança? Pode. 1, eu dou 2 passos. X metros, eu dou 500 passos. Ó, razão de semelhança, porque são proporcionais. Então, eu teria 500 é igual a 2x, divide por 2, né? 250 passos. Opa, 250 metros. Quando eu dou 500 passos, eu tenho a metade de metros. Bom, próxima, número 12. A questão 12 diz assim: um salão quadrado. Opa, esse aqui, interessante. 12. Um salão quadrado de lado, ó, lado é igual a 4,5 metros. Eu já sei que o salão é quadrado porque o problema está dizendo. Será revestido com piso. Sabemos que a área de piso necessária será área igual a lado ao quadrado, ou lado vezes lado, que é o piso que vai no chão, sabendo que é lado vezes lado, como eu acho a área de um quadrado. Aí ele fala assim, o dono do salão, ele possui 12,75 metros quadrados de piso. Isso ele já tem, ok? Aí ele pergunta assim, e sabe que não é suficiente para revestir tudo, não vai ser suficiente, vai faltar. Quantos metros quadrados ele precisa comprar? Opa, eu preciso achar qual é a metragem. Quando a gente fala de piso, a gente está achando área, né? Quanto que eu tenho de área ali, e aí diminui pelo que eu tenho. Sabendo que eu teria esse quadrado aqui, ó. 4,5, 4,5. Olha aqui, pessoal. Minha área, 4,5 ao quadrado. Gente, 4,5, 4,5. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 4 vezes 5, 22.
4 vezes 5, 20. 4 vezes 4, 16. 18. 5, 2, 8 e 2, 10, 2. 1, 2, 1, 2. Olha só, a área desse piso, a área é 20,25 metros quadrados. Então, de piso, eu vou precisar 20,25 metros quadrados de piso. Mas eu não tenho. E quanto que está faltando para mim? Então, eu vou fazer 20,25 menos 12,75. 12 menos 7 dá 5. 9 menos 2, 7. Ou seja, quanto de piso está faltando? 7,5 ou 7,50 metros quadrados de piso. 7,5 e 7,50. Você sabe que é a mesma coisa. Número 13. Número 13. Opa! Número 13 é interessante. Entra trigonometria. Olha aqui. Número 13. Ele fala assim, um bombeiro sobe uma escada de 15 metros de comprimento que forma um ângulo de 60 graus com o solo. Então, aqui você tem o solo e ele está subindo essa escada. A escada, ele fala que é 15 metros. E a escada forma 60 graus com o piso. Usando, ele fala que seno de 60, ele está me dando seno de 60, 0,87. Usando como seno de 60, 0,87, assinale a alternativa correta que mostra o valor, a altura aproximada. Opa, a altura sempre forma 90 graus com a base. Perceba, aqui ele falou que é o solo, aqui ele falou que é a escada que está fazendo 60 graus com o solo. Tá, mas Del, cadê o triângulo para fechar o 90 graus? Opa, quando ele pergunta a altura que esse titio subiu, significa a distância daqui até o solo. E por que eu sei que é um triângulo retângulo? Porque a altura sempre forma 90 graus com a base. Então, ele quer saber exatamente a altura. Gente, cateto oposto e hipotenusa. E aqui já tem a colinha de seno. Se ele está dando o valor de seno, possivelmente eu usaria seno mesmo. Ou cosseno de 30, porque você sabe que seno de 60, ó, olha, podia ter uma pegadinha. Você sabe que seno de 60 é exatamente igual a cosseno de 30, certo? Por quê? Porque eles são complementares. Os complementares são iguais. Cuida com esse detalhinho. Vamos lá. Então, eu tenho seno de 60 é igual a cateto oposto, que é x, sobre hipotenusa, que é 15. Seno de 60, 0,87. E o 15 eu multiplico. Gente, eu não vou multiplicar para a gente não ficar perdendo tempo. Eu já fiz essa multiplicação, vou multiplicar aqui não. Então, eu teria 0,85 vezes 15, que dá exatamente 12,75 metros. A altura, então, que o nosso coleguinha está, depois que está lá em cima, ele está exatamente a 12,75 metros. Legal. Próxima, questão 14. A questão 14 diz assim: para as comemorações de aniversário de uma cidade, foi construído um grande painel de forma triangular. Apagando aqui, tá, pessoal? Tá aqui o painel. Opa, a gente já pensa assim, opa, aqui tem semelhanças de triângulo. V, 10, 5, A, C, 18, D, D. É um grande painel de forma triangular na fachada de um edifício, sendo AB paralelo a CD. Opa,
AB paralela a CD. Isso é muito importante para nós. Porque quando eles são paralelos, significa que esse ângulo é o mesmo ângulo daqui. Significa que esse ângulo é o mesmo ângulo daqui. Isso é muito importante. Aí ele diz assim, VA é igual a 10 metros, está ali já. AC é igual a 5 metros. CD é igual a 18. Portanto, AB médio. Ele está perguntando AB. AB para nós é isso aqui, vou chamar de X. Bom, aqui, pessoal, se você olhar, você tem dois triângulos. Você tem o triângulo VAB ou ABV, que é este, que é semelhante ao triângulo VCD, que é o triângulo grande. Por que eu posso afirmar que eles são semelhantes? Porque eles têm três ângulos iguais. Este ângulo do triângulo grande é igual ao ângulo A. Este ângulo do triângulo grande é igual ao ângulo B do triângulo pequeno. E este ângulo aqui, ó, ele é exatamente o mesmo para o triângulo pequeno e para o triângulo grande. Está aí, ó, semelhanças de triângulo na jogada. Então, o que eu vou fazer? Agora, cuida! Eu vou fazer o pequeno para o grande. Então, eu vou dizer que este lado, 10, está para X, está para a base. Opa, me ajuda. Eu estou falando que esse lado 10 está para X. Quanto que está para 18? Ai, Del, 5 para 18. Errou! Porque o triângulo grande mede 15. 15 está para 18. Ok? Cuida com esses detalhezinhos. Só essa informação que eu podia fazer? Não. Você poderia falar que 10 está para 15. Ó, este pedaço está para o pedaço grande, 10 está para 15. Assim como X está para 18. Está tudo certo também. Bom, multiplicamos. Nós temos aqui 15x é igual a 10 vezes 18. Vou simplificar. Gosto muito de simplificar. Então, o 15 eu vou dividindo, né? 10 vezes 18 dividido por 15. Olha aqui, pessoal. O 10 dá para simplificar por 5, vai dar 2, certo? Deixa eu colocar o 18 aqui de volta. O 15 dividido por 5 vai dar 3. Legal. Simplifiquei o 10 e o 15 por 5. 18, ó, 18 dividido por 3 dá 6. Aí eu já tenho a resposta. 6 vezes 2, eu tenho 12. X é igual a 12 metros. Próxima, questão 14. A questão 14, ela diz assim, a temperatura de um freezer passou de menos 5,5, ó. Ah, já apaguei, pessoal, já apaguei. Azar. Mas volta um pouquinho o vídeo que você consegue fazer. Ó, a temperatura de um freezer passou de menos 5,5, vou fazer a reta, tá? 0. Menos 5,5 para menos 2 graus. Gente, menos 2 foi para a direita ou foi para a esquerda? Se estava menos 5 graus, foi para menos 2, aumentou ou diminuiu? Aumentou a temperatura. Foi de menos 5 para menos 2, certo? Quantos graus a temperatura aumentou? Opa! Bom, estava menos 5 graus. Foi para menos 2, só que era menos 5,5. De menos 5 até menos 4, ó, vai subir, né? Aqui é menos 4. Aqui eu tenho 0,5. De menos 4 até menos 3, ó, menos 5. Menos 5, opa! Calma aí. Opa! Menos 5,5, aqui eu tenho menos 5. Menos 5. De menos 5,5 até menos 5 dá 0,5. De menos 5 até menos 4, eu tenho 1 grau de aumento. De menos 4 até o menos 3, eu tenho mais 1 grau. De menos 3 até menos 2, mais 1 grau. 1, 2, 3, ele aumentou 3 graus. Perceba? Não é menos 3. Ele aumentou mais 3. Ok? Letra A. Número 15. Acabou. Pessoal, presta
pega como capricho, estuda e refaça. Olha, refaça. Isso vai ser muito bom para você como vida. Se tiver dúvida, me pergunte, mas não deixe ficar com dúvida, ok? Bom estudo para você.